Romanos 12, versículo 6, o apóstolo Paulo fala uma coisa que é muito importante, quando ele está daquilo que Deus quer fazer por nós e fará, e que já nos deu, ele diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. A graça de Deus veio sobre mim, veio sobre você, e não nos deixou sem capacidade de produzir para o reino de Deus. Nós somos pessoas que temos dons. É preciso descobrir qual. O que Deus quer de você? Por que Deus fez você conhecer Jesus e você entender e agora tem aquele desejo? Porque Ele tem um propósito. Então, segundo a graça que nos é dada, nós temos diferentes dons, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça nos é dada, esses dons, eles são para serem usados. Nós não podemos deixar de nos oferecer a Deus. Mas como é que eu sei que eu tenho? Você tem que deixar Deus lhe usar, meu irmão. Não importa o que Deus vai fazer através de você. Se é para dar uma palavra inspirada, uma profecia, que é uma palavra para exortar, consolar e edificar, se é uma palavra de fé que você vai plantar no coração, se é a palavra da cura, que você vai ser usado para ser curado, ou até para operar maravilhas, a gente não tem que esperar. Bom, um dia então, se Deus me der o ministério, eu vou ser um pastor. Talvez você nunca vá ser um pastor, não é isso que Deus quer, mas todos nós temos dons. Não é isso que Deus quer para todos. Alguns Ele chama, outros Ele chama para qualquer setor da vida empresarial, profissional liberal e por aí afora vai. São atividades necessárias que nós temos habilidades, mas estou falando que está se falando dos dons de Deus que Ele nos deu, aquela capacidade. E não importa se você é médico, é sapateiro, é juiz, é engraxate, se você é advogado, engenheiro, dona de casa, o que importa é que você deve procurar de Deus o que Ele tem dado para você. Eu, por exemplo, quando eu estou em qualquer lugar, às vezes em país estrangeiro, eu sinto aquele desejo de orar por uma doença. Eu sei que é o dom que cura aquilo, que eu vou ser usado por Deus, e eu convido as pessoas. E Deus faz coisas espantosas e as pessoas ficam assim boquiabertas. Como é que aconteceu isso de uma hora para outra? Porque Deus usou aquele dom. Eu estava num país árabe onde a igreja não tem nem placa e estava pregando para eles. Eu senti de Deus, falei: Deus vai fazer milagres extraordinários. Eu vi o maior milagre que eu nunca vi em outro local. O homem tinha uma bola aqui no estômago e a bola sumiu. E ele arregalou o olho, o árabe lá, e o pessoal traduzindo para mim, ele é de pessoa, e a pessoa abriu a camisa, mulher, o homem tinha que olhar a barriga dele. E ele estava com uma depressão assim, aquele buraco. Eu não estou brincando, era uma bola de futebol, sumiu. E o bonito que a pele tremulava no vento assim, o pessoal: olha que testemunho melhor, vale mais do que 1000 sermões um caso desse. Quem assistiu ali, devia ser umas 300 pessoas naquele auditório. Quem assistiu, acho que até hoje está comentando: não, um dia eu vi Jesus usar um brasileiro e aquele milagre foi inquestionável. Agora, se eu não usasse o dom, se eu não tivesse coragem de ir lá e de pregar, quando põe a placa da igreja, o pessoal da religião deles lá costuma apedrejar, não querem. Então eles entram como se fosse coisa normal e ali se faz a reunião. E Deus me usou, a mulher deixou a muleta e andou. Aquele dia ficou marcado naquela nação como o dia em que o Senhor Deus operou. Agora, por quê? Porque eu deixei o dom de Deus, eu tenho responsabilidade, eu deixei o dom de Deus ser manifestado. Eu usei a minha fé, é a graça que Deus deu. A gente não tem de nós mesmo poder algum, não tem esse negócio, esse homem é poderoso. Fala a verdade, você tem dia que eu estou tão vazio que eu estou chorando diante de Deus. Deus, meu cesto está vazio, como é que eu vou alimentar o povo? Eu não tenho condições. E Deus vem com aquela inspiração, aquela mensagem. A pessoa diz: mas como é que pode? É Ele que faz a coisa. A mesma coisa o milagre, não é coisa nossa que nós podemos fazer, mas Deus está dando. É preciso que você busque o Senhor e se ofereça, e quando você sentir, tenha coragem, porque até onde for a sua fé, até onde Deus vai. Não adianta eu querer fazer daqui a aqui, se a minha fé só vem até aqui.
aqui vai ser Deus, vai parar. Deus não pode agir além da nossa fé. Agora a gente vai aprendendo, nós vamos sendo usados por Deus, e na hora que você sente aquela unção de Deus, meu irmão, é como se o próprio Jesus estivesse ministrando. Agora outra palavra importante que eu quero passar para você, segunda a carta a Timóteo 2,5. Aqui vem o Paulo de novo falando. E o Paulo foi usado por Deus para doutrinar a igreja cristã. Esse homem teve uma capacidade tremenda de um perseguidor da igreja tornar-se um perseguido e tornar-se um verdadeiro servo de Deus. Ele diz aqui, capítulo 2, versículo 5, 2 Timóteo: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que ele está falando aqui? Nós não podemos jamais, em hipótese alguma, queira fazer isso. Se estamos ministrando para uma pessoa, antes de ser pastor, eu cansei de ministrar para uma pessoa, e como Deus me usou. Eu tenho lindos testemunhos que, se eu for contar aqui, você vai dizer: irmão, o missionário sempre foi abençoado. Graças a Deus que fui. Jovem ainda, eu estava ministrando para uma pessoa, para duas pessoas, para um grupo de pessoas, e onde eu ministrava, Deus me usava. Mas eu sempre tive cuidado de militar, quer dizer, de batalhar, de lutar legitimamente, seguindo as normas da palavra de Deus. Não é porque a pessoa não conhece nada da Bíblia, que você vai agora forçar e colocar coisas suas. Nunca faça isso. Fala a verdade da palavra de Deus, porque é a palavra que vai converter a pessoa, que vai abrir o coração da pessoa, que vai fortalecê-la para receber o milagre. O que é da carne para nada aproveita. Não adianta a pessoa querer forçar a barra, e eu já vi muita gente forçando e não adiantou nada. Aquilo ali é simplesmente expulsar Deus daquela reunião, daquela vida. Então nós devemos, se alguém também milita, não é coroado, quer dizer, não vai ser recompensado se não militar legitimamente, igual um atleta. Se ele está correndo, vamos dizer assim, um Silvestre aqui do Brasil, e de repente ele sabe que ele pode cortar uma rua aqui, quando todo mundo passar, ele já entra ali no pelotão da frente, vai ser descoberto e não vai ser uma coisa dessa. Ele não pode fazer isso, como aquele que usa essas químicas para poder ser melhor do que os outros. Que todos eles fossem descobertos, que é uma desonestidade. O outro luta todo mundo, e ele toma ali uma bola, uma coisa ali, sei lá, uma bomba dessa aí, quer dizer, e fica mais rápido que os outros. Isso aí é triste, é terrível. Tem que militar legitimamente. Nós sabemos que o mundo está na mão do demônio, mas nós não podemos tentar tirar a pessoa a não ser com as armas que Deus nos dá. Não adianta agir de maneira, não, Deus vai esquecer o seu pecado, o negócio é você passar para cá. Não, você tem que largar tudo. Se você quer ser de Deus, você tem que ser uma pessoa plena, uma pessoa realmente na mão de Deus, e não pode aceitar essas coisas. E se continuar aceitando, Deus não vai lhe aproveitar para nada. A pessoa então recebe a palavra, talvez leve 1 ano, 2, 5 ou 10 para poder se converter, mas ela fica com aquele testemunho ali: não, eu encontrei uma pessoa legítima de Deus, uma pessoa que segue as normas, uma pessoa, porque o diabo é que mente, que engana as pessoas. Nós não podemos encher a igreja de pessoas que vamos dizer, que não queiram a Jesus, que tem outros propósitos. Uma vez eu fui pregar num lugar, não vou dizer, um país estranho aí, e eu notei que a igreja estava lotada. Falei: nossa, o sucesso está grande. Mas eu estou pregando, as pessoas estão assim, ó, as mulheres olhando a unha, não sei o que lá mais. Aí depois eu perguntei: o que houve aqui? Ah, não, nós fomos lá na favela e dissemos que ia dar uma boa de alimentação para todo mundo que viesse na sua reunião. Eu falei: não faz isso. Os caras estavam doidos para receber a bolsa, estava até agoniado que eu estava pregando muito. Eu falei assim: o melhor é pregar para 10 do que para 1000, mas os 10 que queiram ouvir, quer dizer, que pessoa que precisa. Mas eu falei: tem qualquer coisa errada, porque eu estou falando, um grupo ouvia, tinha um grupo e Deus operou naquele grupo. O outro não, eu estava distante. Em outra palavra, eu quero logo que acaba essa choropada aí, que eu quero levar minha bolsa de comida para casa. Isso é comprar as pessoas. Os americanos fizeram isso na China, antes da Revolução
do Mao Tse Tung. As igrejas eram hiperlotadas. Eles, com muito dinheiro, todo mundo ia e ganhava um saco de arroz. Quando Mao Tse Tung entrou, proibiu pregar o evangelho, cadê os cristãos de arroz? Estavam buscando outra coisa longe. Isso é conhecido até hoje. Nós não temos que ter cristão de arroz. Não adianta você enganar o seu filho. Tem que falar sério. Filho, você precisa parar com isso que está destruindo você. Jesus lhe liberta. Você está perdendo. Você está conseguindo 10 de alegria, você podia conseguir 100 ou 1000. Você está conseguindo 10 de prosperidade, podia conseguir 100 ou 1000. Com Jesus, você está perdendo o seu tempo. E falar, a mulher para o marido para a mulher, nós temos que ser claro. A palavra de Deus não pode ter rodeios. A gente tem que militar legitimamente. Temos a unção, mas temos a responsabilidade. Isso Deus coloca como obrigação. Nós não podemos de jeito algum deixar de falar a palavra de Deus. É como eu fui pregar também uma vez numa igreja tradicional e me convidaram, eu fui. É no estado aqui do Brasil. E meu irmão, o pessoal frio. Também tive uma dessa no Japão, mas foi aqui. E eu preguei. Quando eu orei, Jesus falou comigo. Eu acabei de curar uma pessoa que tinha uma verruga aqui atrás da orelha. Eu fui, onde está a pessoa? E eles não gostam que ora, não. Não sei que fé que tem essa que não gosta que faz oração para cura. Onde está essa pessoa que tinha uma verruga aqui no couro cabeludo atrás da orelha? Acho que era direita mesmo que eu falei. E ninguém aparecia. Eu falei, não adianta, a gente vai ficar aqui a noite toda. Porque quando Jesus fala, é verdade. Aí deu um pouquinho uma senhora encostada na parede, fez assim com a mão. Só levantou o dedo, está me chamando para me olhar para a senhora. É, sim, senhor. O que foi? Olha, eu não acredito em nada disso. Mas como o senhor insistiu, eu fui procurar minha verruga, realmente ela saiu. Essa é tradicional mesmo, pessoal. Mas Deus opera, pessoal. Então você tem que respeitar. E não pode negar. Eu não podia chegar ali e pregar e dizer, olha, Deus não está mais operando. Não, Deus está operando milagre. Eu creio e vou pregar. E se me convidar outra vez, lá irei. E missionário, se convidar numa casa de feitiçaria, mas vou tranquilo e vou pregar a verdade. E vou ver Deus operar. E vou ver Deus curar. Onde nós pudermos ir, vamos. Houve a oportunidade, mas temos que militar, fazer a obra legitimamente, de acordo com a palavra. Senão, nós não vamos receber a nossa recompensa e teremos perdido tempo, respeitando a falta de capacidade de crer das pessoas, mas ao mesmo tempo plantando a palavra, porque é a palavra que gera fé. E uma vez a fé tendo gerada, aquela pessoa será abençoada. Não importa o seu problema. Se você veio aqui pela primeira vez ou está me assistindo pela primeira vez, Deus pode resolver os seus problemas. Eu não posso lhe enganar. Nenhum milagre é mágica. A operação de Deus acontece quando você ouve a palavra, entende a palavra e crê na palavra. Você não é aquela pessoa que Deus está precisando salvar. Infelizmente, se você não quiser, você vai se perder. Agora, Deus quer salvar você sim. Deus já pagou o preço todinho e depende só de você. E se você crer, pode escrever, o Senhor Deus